Olá, olá. Daqui a pouco vamos começar mais uma live. Vocês estão me ouvindo? Hoje nós vamos falar da fragilidade da decisão. Começamos aqui daqui a um minuto. Estão conseguindo me ouvir bem? Muito bom. Fragilidade da decisão, que é a dificuldade que o empresário tem de tomar decisões de uma maneira geral, né? Decidir não é fácil para ninguém, mas para quem tem uma empresa é mais difícil ainda. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre 4 motivos que levam você, como empresário, a errar na hora que você decide. E você descobrir que motivos são esses, vão lhe ajudar. Isso tudo vai lhe ajudar a que você consiga estabelecer medidas para escapar desses... Não diria escapar, porque não tem como a gente escapar completamente do erro, né? De decidir errado, por exemplo. Mas tudo que pode ser feito para minimizar o impacto de uma decisão equivocada na sua empresa. Então, hoje o foco é a primeira live que nós vamos primeira live que nós vamos fazer sobre a fragilidade da venda, sobre a decisão aí, a sua decisão como empresário. A gente nunca fez. Fizemos live já sobre a parte financeira da empresa, sobre o cliente, sobre vendas, sobre a imagem, reputação, mas essa é a primeira live sobre a fragilidade da decisão, como o próprio nome diz, sobre o quanto você está frágil para tomar decisões ou não na sua empresa. Nós, como empresários, temos aí, por natureza, um certo grau de fragilidade para tomar decisão, porque errar faz parte da atividade empresarial. Errar faz parte da atividade empresarial, não tem como você escapar disso. Porque você está à frente de uma empresa é um ser complexo, e na medida em que você avança na sua empresa, você vai estar sujeito a tomar decisões erradas. Não tem como você fugir disso. O grande desafio nosso é fazer com que a gente minimize o erro, reduza o erro de tomar decisão errada. E é por essa razão que nós vamos falar hoje em 4 razões, 4 motivos para que você não erre quando você tomar decisão. Não é que não erre, para que você minimize o erro da tomada de decisão. Esse é o grande segredo aí da nossa live de hoje. Esse é um canal inédito no Brasil, um canal feito para ajudar a sua empresa a crescer rápido, mas crescer com solidez, com firmeza, solidez financeira, sustentável, um crescimento sustentável. E a abordagem, quer dizer, o método que eu utilizo para isso acontecer é corrigindo fragilidades que sua empresa tem. As empresas têm 11 fragilidades específicas, todas elas, praticamente 100% das empresas têm essas fragilidades, algumas mais, outras menos, algumas no menor grau, no maior grau, mas todas elas têm, e esse método que eu criei, ele ajuda o empresário a corrigir essas fragilidades, essas 11 fragilidades, para que a empresa cresça de maneira sustentável. Porque você não consegue crescer sobre bases frágeis. Se você tentar colocar a sua empresa sobre uma base que é frágil, ela até pode crescer durante um tempo, mas depois isso não se sustenta. E o que a gente mais vê no mercado é isso. São empresas que aparentemente estão muito bem, mas lá na frente elas quebram porque cresceram sobre base sustentável. Esse método, então, o objetivo dele é evitar que isso aconteça. É fazer com que seu negócio seja um negócio sustentável. Tudo isso foi criado a partir de um conhecimento que eu adquiri com grandes empresas e com o mercado financeiro. Por mais de 13 anos, eu venho prestando consultoria e também pesquisando para grandes empresas no mercado financeiro, relativo a gerenciamento de riscos. E eu traduzi esse conhecimento todo para o pequeno e médio empresário, para você que tem uma pequena e média empresa, porque esse assunto de gerenciamento de riscos, ele está restrito às grandes empresas. Os segredos estão todos lá. E é por isso que você não vê uma empresa grande quebrando toda hora. É porque as grandes empresas, elas aprenderam a lidar muito bem, com velocidade, em relação às suas fragilidades e seus riscos. As pequenas e médias empresas não têm muito acesso, não tinham, até eu criar esse método. E aí eu criei isso, traduzi esse conhecimento todo para que você possa ter acesso
a esse método aí de correção de fragilidade. Se você não inscreveu no meu canal do YouTube ainda, eu recomendo que você faça isso já, e para que você tenha acesso a conteúdos como esse em primeira mão e consiga proteger o seu negócio. Hoje nós vamos falar de uma das fragilidades, que é a fragilidade da decisão, como eu comentei no início, mas existem 10 outras fragilidades também muito perigosas, e o desafio é você conseguir corrigir todas elas para que você torne o seu negócio o mais sustentável possível. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Para quem já chegou aí, consegue me dar um feedback? Estão me ouvindo bem? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos falar agora, vamos começar a falar então da fragilidade da decisão, da fragilidade financeira. Como eu comentei no início, nós, como empresários, estamos sujeitos a errar o tempo inteiro, porque isso faz parte da nossa atividade empresarial. Pegue aí sua empresa, faça uma reflexão. Pegue aí uma folha de papel agora, vou lançar um desafio para você. Pegue uma folha de papel e escreva nessa folha de papel quais foram, né, as 2 ou 3 decisões que você tomou, muito difíceis, que você sentiu que foram decisões difíceis que você tomou, ou na vida toda da sua empresa, ou vamos dizer assim, nos últimos 12, nos últimos 24 meses, no último ano, ou nos últimos 2 anos. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua empresa? Aquela que você acha que pode até ter errado, né, por ela ser uma decisão muito difícil. Você lembra vocês conseguem me escrever aí para mim alguma decisão que você tomou mais difícil na empresa? Depois eu vou contar um pouco da decisão que eu próprio tomei na minha empresa há algum tempo atrás. Esse é um exercício importante para vocês, para ajudar depois a entender essa história aí dos 4 motivos que levam a você a tomar decisões equivocadas, que esse é o nosso tema de hoje, ok? Nosso tema de hoje é falar sobre 4 motivos, 4 razões que levam você a errar quando você decide na sua empresa. Na medida em que você tiver acesso, que você souber que razões são essas, você consegue estabelecer medidas para evitar que isso aconteça. Fica mais fácil. Se você não sabe qual é a causa de um problema, é mais difícil, senão é impossível você resolver ele. O meu objetivo hoje é dizer o que é que causa, as suas causas, para que você erre na sua empresa, para que maneira você consiga estabelecer as medidas para corrigir todas elas. Ok? Bom, uma época na minha vida, logo no início da minha empresa, da minha segunda empresa, porque eu tenho 2 empresas, eu tenho uma empresa de tecnologia, empresa mais antiga, eu tenho outra empresa mais recente, que é essa empresa de educação, onde eu ensino esse método e também dou mentoria para empresários, para que eles corrijam as fragilidades das empresas, da sua empresa, para que você corrija as suas fragilidades de maneira que você consiga crescer de maneira sólida e com sustentabilidade. Então, logo que eu estabeleci, essa história é muito interessante, portanto que vocês prestem bastante atenção, porque logo que eu estabeleci, que eu criei minha empresa de tecnologia, isso foi em 2004, até esse tempo, eu era executivo de uma grande empresa de tecnologia, eu fui executivo durante muitos anos de uma grande empresa de tecnologia, fui um dos principais diretores dessa empresa, e em 2004 eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Nós fizemos um spin-off, ou seja, a unidade que eu administrava na empresa anterior, eu comprei essa unidade e fizemos um spin-off em relação à empresa que eu trabalhava antes, e criamos uma nova empresa. E quando eu criei uma empresa, eu precisava tomar uma decisão, eu precisava tomar algumas decisões muito difíceis. Entre elas, eu precisava tomar uma decisão de que produtos, eu estava com uma empresa nova na minha frente. Eu precisava, então, decidir que produtos eu iria criar, que mercados, para que mercados eu iria vender, para que tipo de cliente eu iria vender. E naquele momento, tudo isso era muito difícil, porque essas decisões, não naquele momento só, porque essas são decisões muito difíceis para nós como empresários. Talvez as 3 decisões mais difíceis para quem tem uma empresa são essas que eu acabei de falar. São decidir que produtos você vai criar para vender no mercado, para quem você vai vender isso, né? Para que mercado você vai atuar, que tipo de cliente você vai vender para pequena empresa, para média empresa, vender para pessoa física, como é que é esse cliente que você vai vender, e também que preço você vai cobrar. Essas são decisões muito difíceis, porque nós não temos uma bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer, e para saber, você até, claro, faz algumas pesquisas de mercado,
usa toda a sua experiência para tentar antever o futuro, mas na hora H você nunca tem as respostas, não tem como você ter respostas, porque tudo muda, e o que vale hoje, o produto que você lança hoje, pode não valer amanhã. Então, são sempre decisões muito novas. E foram essas decisões que eu me deparei naquela época, como eu estava contando, quando eu criei a minha empresa, que eram decisões para, né, que produtos eu iria criar, para que mercado eu iria vender, para que tipo de cliente certamente iria comprar meu produto. Até aquele tempo, né, lembrando que eu era executivo de grandes empresas, até aquele tempo eu atuava só que exclusivamente no mercado financeiro. Eu tinha me especializado no mercado financeiro. E é muito bom você atuar no mercado financeiro, eu refleti sobre isso na ocasião, mas o mercado financeiro, estou falando de bancos, é um mercado muito pequeno. Hoje no Brasil tem, sei lá, 120, 130 bancos. Na época que eu abri a minha empresa, tinha 160 bancos. Era um mercado muito pequeno, um mercado que tem dinheiro, que ele paga em dia, que você pode até cobrar tickets elevados, mas ele é pequeno. E eu queria, naquela ocasião, entrar num mercado maior, mais clientela para vender. Esse era um objetivo que eu tinha naquela ocasião. Então, nós decidimos, naquela época, focar no mercado de gerenciamento de riscos para grandes empresas e também para o mercado financeiro. Por que isso? Porque tinham sido assinados 2 acordos internacionais naquela época, um que afetava o mercado financeiro e outro que mexia com grandes empresas. Nós achamos que aquilo ali ia crescer no futuro. A gente achou que gerenciamento de riscos ia crescer cada vez mais. Era muito incipiente isso há 14 anos atrás, 15 anos, na verdade, né? 2004 para 2019, 15 anos. E nós resolvemos colocar todas as fichas, literalmente, colocar todas as fichas num negócio novo, que foi uma decisão extremamente arriscada, porque era um mercado novo, estava apenas começando naquela ocasião. Se eu errasse, eu provavelmente colocaria a minha empresa no buraco, ela iria acabar. E se eu acertasse, eu talvez fosse um pioneiro naquele mercado, porque não tinha empresas criando esse tipo de produto naquela ocasião, ou se tinham muito poucas, eu nem lembro, talvez tinham 1 ou 2, depois é que surgiram alguns concorrentes. Então, era um risco muito grande, era uma decisão muito arriscada naquela época, porque era um mercado novinho em folha, mas nós decidimos focar nesse mercado, e aí, esse é um exemplo muito claro, deu tudo certo, né? Só para deixar claro, para deixar vocês mais tranquilos que deu tudo certo, nós conseguimos acertar, de fato o mercado cresceu muito, e cresce cada vez mais. Está aí, né, o que está acontecendo, por exemplo, hoje com a Vale do Rio Doce, esse acidente que teve lá em Brumadinho, só se fala em gerenciamento de riscos, e aquilo ali foi uma falha, né, da empresa no que diz respeito ao gerenciamento dos riscos da companhia, e foi por isso que aquele fenômeno, aquele acidente, que inclusive matou, eu acho que mais de 200 pessoas, né, porque tem muitos corpos desaparecidos aí, uma coisa muito grave, muito séria. E já tinha acontecido um evento parecido antes, em Mariana, 3 anos atrás, em 2017, né, por aí 2 anos e meio, 3 anos atrás, e agora aconteceu de novo. Então, esse assunto, o gerenciamento disso, que ele só cresce. Então, nós tivemos a felicidade, nós conseguimos enxergar o futuro naquela ocasião e acertamos nessa decisão. Hoje nós somos líderes quando se fala em soluções brasileiras, de soluções de gerenciamento de riscos para grandes empresas, para o mercado financeiro. Então, essa foi uma decisão muito difícil naquela ocasião, e é um exemplo claro para você, como empresário, o quanto é difícil e quanto você tem que ter coragem, né, de tomar decisões nesse tipo de assunto, né, quando se fala em gerenciamento, quando se fala em tem decisões na sua empresa. Você não tem bola de cristal, ninguém tem bola de cristal. Bom, vou anotando as decisões aí mais difíceis que vocês tomaram. E as decisões mais difíceis normalmente são essas. E tem outra decisão muito difícil, eu até gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar os links todos aqui embaixo, que essa é uma decisão extremamente difícil também, que nós, como empresários, nos deparamos o tempo inteiro, que é o seguinte: eu devo focar mais numa determinada área ou eu devo diversificar? O que é melhor? Onde é que eu tenho mais chance de ganhar dinheiro? Essa é uma pergunta que está na cabeça de quase todos nós que somos empresários. Eu dou mentoria para empresários pelo Brasil e eu, quando me sento para conversar com eles, essa é uma dúvida que quase todos eles têm
eu até agora não vi quase, eu acho que não vi ninguém com esse tipo de dúvida, que é onde é que eu devo colocar todas as minhas fichas. Lembra do exemplo que eu dei, que nós resolvemos colocar todas as fichas lá em gerenciamento de riscos? Essa é uma dúvida muito grande. E o que passa pela cabeça do empresário é o seguinte: onde é que eu tenho mais chance de ganhar dinheiro? Se eu colocar todos os ovos num único local, numa única cesta, ou seja, se eu apostar em um determinado mercado e fizer só aquilo, ou se eu diversificar, se eu tiver vários produtos e tentar vender em vários mercados. Bom, quando se fala de uma pequena ou média empresa, eu defendo, as pesquisas dizem que se você focar em um determinado mercado, em um determinado produto, linha de produtos, em uma determinada clientela, você tem muito mais chance de sucesso do que se você tentar diversificar, porque aí você termina não sendo muito bom em nada. E para uma pequena empresa, em média, que não tem recursos sobrando para fazer isso, se você não focar, na medida que você diminui a chance de sucesso. E o contato recíproca também é verdadeira. Quer dizer, se você apostar e focar num determinado segmento só, suas chances, a tendência é que você fique tão bom naquilo que ninguém consiga lhe pegar mais. Foi o que aconteceu com a minha empresa, minha primeira empresa, quando se fala em gerenciamento de risco. Como nós mergulhamos naquele assunto, eu, inclusive, me especializei bastante nesse assunto, foi por essa razão até que eu criei esse método das 11 fragilidades, que é o método que eu ensino nessa segunda empresa, né, traduzindo aí os conhecimentos das grandes empresas para as pequenas, porque eu me especializei durante esses 14 anos, né, 13 anos, na verdade, porque a gente demorou um tempo para lançar o produto, e é por isso que nós tivemos tanto sucesso, porque nós decidimos focar nesse produto. Então, mas essa é outra dúvida muito grande, porque o que é melhor? Eu focar só numa determinada área ou eu diversificar? Essa, então, realmente é uma dúvida enorme que paira pela cabeça dos empresários. De novo, anote aí, para você que tem uma pequena e média empresa, eu defendo que você tem que focar num determinado produto. Tem um vídeo meu, como eu falei, que fala só sobre isso, e eu vou deixar links aqui embaixo, para que vocês possam entender mais. Esse vídeo tem mais detalhes sobre esse assunto, se eu devo focar ou não. Muito bem. Bom, por que é tão difícil, então, decidir para quem é empresário? Primeiro, porque você faz isso o tempo todo, é uma questão de estatística. Quanto mais você toma decisão, mais você aprende, claro, a tomar decisão, mas mais você erra, porque você está sujeito ao erro. O contexto muda o tempo inteiro, o que você decidiu hoje não vale para amanhã, necessariamente, porque sua empresa muda, o mercado muda, a economia como um todo está em transformação, né? Isso é óbvio, e por essa razão você está mais sujeito ao erro. E quando você decide, você precisa olhar 3 aspectos, na verdade. Você precisa olhar o passado, para saber o que você errou no passado e não repetir o erro, né? Claro que é importante dizer isso não é suficiente também, veja como é difícil você decidir. Porque aquilo que não deu certo no passado, ou seja, que você considerou um erro, pode ser que dê certo agora. Então, mesmo que você tenha errado no futuro, muitas vezes, cabe você reaplicar aquela decisão, porque agora ela pode dar certo. Por outro lado, de fato, tem decisões que você tomou no passado, que quando você olha para ela lá atrás, você vê que realmente foi uma decisão equivocada, precipitação, podemos chamar assim, e que ela não daria certo também hoje. Então, olhar para o passado, quando você toma uma decisão, é muito importante para que você não repita esse erro hoje. Então, você tem que olhar para o passado. Segundo, não é olhar para o passado com a visão saudosista. Não, que não deu certo, e aí eu não vou fazer. Não, não é isso. Não é se lamentando, porque aqui, não, de forma nenhuma, é só para você aprender com o erro, que é fundamental que você aprenda com o erro, para você não repetir os mesmos erros agora no presente. Por segundo, você tem que olhar também para o presente. Você toma mais decisões para o presente do que para o passado e para o futuro. Porque você está vivendo o presente, sua empresa está rodando hoje. Você precisa, então, tomar decisões para que você aproveite o presente, para que você tire proveito, tire vantagem do seu presente. Afinal, você está rodando a empresa hoje, você se estabeleceu, e aí é preciso tomar decisões para lucrar com o que você está vivendo hoje. Então, não pode perder de vista também.
não é só olhar para o passado, tem que só olhar para o futuro, olhar para o presente também. E, claro, você precisa olhar para o futuro para antever aquilo que vai acontecer, de maneira que você se atualize, se modernize, tome decisões hoje com uma visão de longo prazo. Porque se você só toma decisões de curto prazo, e até de médio prazo, você não vai criar um negócio sustentável. Você precisa também tomar decisões que são decisões a mais longo prazo. Quer dizer, será que o produto que eu tenho hoje vai durar 10 anos? Provavelmente não. Você vai precisar renovar ele. Será que os clientes que compram hoje vão ser os mesmos que vão comprar amanhã? Talvez não. Você precisa migrar o seu produto para uma outra clientela. Por exemplo, lembra no caso da minha empresa, eu vendia exclusivamente para bancos, para o mercado financeiro. Se eu tivesse ficado vendendo só para banco, talvez eu tivesse esgotado as minhas vendas para o mercado financeiro. Então, eu antevi naquela época que eu deveria vender também para o mercado não financeiro, para grandes empresas do segmento não financeiro. E foi por isso que, provavelmente, eu tive tanto sucesso, porque eu, naquela época, tomei uma decisão de longo prazo. Mesma coisa você precisa fazer na sua empresa. Uma bolinha d'água aqui. Precisa olhar para médio e curto prazo. Então, essas três perspectivas que você tem que olhar, pega ali a sua bola de cristal e vê o passado, o presente e o futuro. Pega aqui um exemplo que eu tinha anotado do Steve Jobs, quando criou o smartphone, né? Na verdade, ele não criou o smartphone. O smartphone já tinha sido criado quando ele lançou o iPhone. Mas ele mudou completamente. As decisões que ele tomou relacionadas ao design do aparelho, mudou completamente a história do smartphone. Ele lançou o smartphone em 2007, ou seja, há 12 anos atrás, é isso? 12 anos atrás. Imagine você ter apostado, porque ele apostou todas as fichas, inclusive quando ele voltou para a Apple, porque ele tinha saído da Apple naquela ocasião, ele voltou para a Apple e ele desativou, ele tirou uma série de produtos que a Apple não tinha na ocasião. Quando ele voltou para a Apple tinha vários outros linhas de produtos, além do smartphone, tinha várias. E ele acabou com praticamente todas elas, não todas elas, mas acabou com várias delas. E decidiu focar nesse mundo novo, né, que seria que ele chamou o mundo que iria transformar. Os equipamentos queriam transformar o mundo. Ele decidiu focar ali no smartphone, que depois veio também o iPad, né, os tablets e por aí vai. Então, foi uma decisão extremamente arriscada naquela ocasião. E se tivesse estado errado? Né, ele conseguiu enxergar o futuro de uma maneira completamente visionária, porque do que isso aqui se transformou? Né? Se transformou numa máquina que a gente não consegue mais sobreviver sem ela. Na verdade, é que tem tudo. Tem Netflix, tem o seu correio, tem WhatsApp, tem... você faz reserva de hotel, tem tudo aqui. Você não consegue mais sobreviver sem isso. Tem GPS, né? GPS tradicionais acabaram. Então, ele conseguiu enxergar isso naquela ocasião de uma maneira assim impressionante. E temos vários outros exemplos, inclusive exemplos que nós estamos presenciando agora no momento atual. Vou dar um outro... Podemos falar no Uber também. Antes de a gente falar tanto do presente, o Uber é quase presente. O Uber no Brasil está começando a deslanchar, vamos dizer, tem 3 anos, é isso? Por aí, né? Ele agora está firme. Quando o Uber foi lançado inicialmente, eu particularmente achei que esse negócio não ia dar certo, era uma coisa muito louca, porque aí os táxis já estavam estabelecidos no mercado, e esses motoristas do Uber não eram motoristas profissionais. Então, a gente teria receio, né, de alugar um Uber, de contratar um Uber, porque os motoristas poderiam não dirigir de maneira tão segura quanto o táxi, que já estava no mercado há tanto tempo. E como é que o Uber ia conseguir competir com os taxistas? Eu achei que era uma ideia meio maluca que não ia dar certo. E olha o que aconteceu. Hoje eu praticamente não pego mais táxi. Eu só pego o Uber, porque além do preço é muito mais baixo. A comodidade, você já tem o cartão de crédito ali embutido, a facilidade, você chama, eles estão sempre presentes. Uber em todo lugar, então foi também uma decisão, né, que alguém tomou em relação à criação desse produto extremamente visionária, muito visionária. Hoje nós estamos vivendo uma outra.
Eu moro em São Paulo, não sei se isso acontece na sua região, na cidade que você mora, mas agora em São Paulo, você se depara o tempo todo com as patinetes, além das bicicletas, porque também São Paulo também tem a história de você alugar bicicletas, e vai lá, você faz um cadastro, e vai lá, tem um leitor, você coloca lá o leitor, você tira a sua bicicleta, pega ela aqui, e vai para o trabalho, devolve a bicicleta lá próximo do seu trabalho. Mas agora também tem os patinetes, aquelas patinetes elétricas, com um sistema semelhante ao sistema das bicicletas, só que elas estão espalhadas pela rua. É uma coisa muito estranha, ainda para mim, eu acho estranho, considerando o nosso país, Brasil, né, que assim, a gente não tem cultura para essas coisas. A primeira coisa que eu pensei é que as patinetes iam ser todas roubadas, mas elas não têm nenhuma utilidade. Se forem roubadas, elas não funcionam. Só funcionam se você fizer um cadastro e usar elas adequadamente. Então, hoje, essas patinetes elas estão se espalhando, elas estão espalhadas o tempo inteiro pela cidade de São Paulo. Você sai e, por exemplo, eu saio e vou na academia, tem uma patinete na minha frente, se eu quiser eu vou mais rápido, pego a patinete, eu vou para o meu trabalho, pego a patinete e vou, devolvo ela lá na frente. Parece que não vai dar certo também, porque a coisa é meio esquisita ali. Você fica pensando, mas não tem calçada no Brasil, só funciona lá fora. Aqui não vai dar certo, as pessoas vão roubar, vão quebrar o patinete, mas provavelmente, da maneira que isso está sendo feita, com uma coisa muito ousada, espalhando patinetes por todas as calçadas, isso provavelmente vai pegar. Então, foi outra decisão muito ousada. São exemplos de decisões que você, que tem uma empresa, precisa pensar para frente. Ter cuidado em ser muito conservador, porque o mundo está se desenvolvendo muito rápido, a tecnologia está avançando muito, então precisa ter cuidado para você não ter uma postura conservadora demais e com isso não sair do lugar. Eu não estou dizendo que você faça loucura, nem que invente aquilo que está na sua cabeça. Não, pesquise, mas leia bastante sobre o assunto, mas esteja sintonizado o tempo todo com o que está acontecendo, para que você também seja ousado a ponto de lançar produtos novos. Senão, se você tiver muito medo, você não sai do lugar. O medo nos imobiliza. E você termina não saindo, não vai para lugar nenhum. Então, precisa ser ousado, precisa ser arrojado e mandar brasa. Bom, aí eu preciso dizer outra coisa que é complicada, né? Até de dizer, de ouvir para você que é empresário, que é a seguinte: você só aprende a decidir se você errar. Não tem outro jeito. Errar vai fazer parte do erro, não só em relação à tomar decisão, mas em tudo na vida, não é assim? Para você acertar, para você desenvolver a habilidade em alguma coisa qualquer, seja escrever, seja dar um discurso, seja fazer uma apresentação comercial do seu produto, seja conduzir uma reunião com seus colaboradores, para você desenvolver, ser hábil nessas questões todas, você precisa treinar, você precisa realizar essa atividade para que você fique bom. Você vai errar várias vezes, porque uma coisa é você ler um livro e aprender, alguém lhe dizer como é que você faz aquilo, mas outra coisa é você praticar e executar aquilo no mundo real. Quando você executa no mundo real, você vai cometer erros. Uma apresentação que funciona comercial no cliente pode não funcionar exatamente em outro cliente. Você vai calibrando aquilo e vai melhorando cada vez mais. Então, errar faz parte do processo de aprendizado quando você toma decisão. O problema é que você não pode errar muito. Você vai errar, mas você não pode errar muito. Porque se você errar demais também, sua empresa vai para o buraco. Você tem que errar, você tem que acertar mais do que você erra. E mais, pior ainda do que isso, você tem que acertar onde é mais complicado a decisão. E aí, onde é mais complicado e mais complexo, é onde você está mais sujeito ao erro, não é verdade? Tudo que é mais difícil de fazer, mais a gente está sujeito a errar. Mas é exatamente onde você pode errar menos, porque são as decisões mais complexas, mais arriscadas, que vão fazer com que você tenha sucesso ou não. Então, você precisa realmente aprender a lidar com o processo de tomada de decisão para que, primeiro, você erre menos em termos de frequência e também para que você, nas situações mais complexas, naquelas mais difíceis, como essas que eu falei, que produto eu vou desenvolver?
Para que mercado eu vou vender? Isso é difícil você descobrir, complexo você acertar uma decisão como essa. Mas é exatamente nisso que você precisa aprender a errar menos. É por essa razão, volto, que nós vamos falar em 4 motivos que lhe levam a errar mais. Bom, então vamos lá, vamos falar desses 4 motivos. Mas antes eu preciso lhe dizer o seguinte: para quem tem uma pequena e média empresa, especialmente uma pequena empresa, uma média também, tomar decisão é mais fácil por um lado, porque a gente está falando de uma pequena empresa, o nível de complexidade dela é menor do que uma grande empresa, você tem menos pessoas envolvidas, menos funcionários, você tem uma quantidade menor de clientes, você tem uma hierarquia menor, uma camada, né, de decisões menor na sua empresa, e fica mais fácil tomar decisão. Analisar a empresa fica mais fácil de tomar decisão. Isso por um lado, quando se fala de uma pequena ou média empresa. Por outro lado, é mais difícil você tomar decisão numa pequena ou média empresa. Por quê? Porque você não tem, para quem dirige uma pequena ou média empresa, normalmente não tem muita gente para você trocar ideia. Você tem uma atividade meio que solitária quando você toma decisão na sua empresa. Você é um empresário solitário, normalmente. Você não tem muito com quem conversar para você tomar decisões mais complexas. E aí, acaba sendo mais difícil você tomar decisão também. Além do mais, você precisa ter a habilidade de enxergar a empresa como um todo. Tem que saber um pouco de recursos humanos, da parte financeira da empresa, de vendas, de controle da sua reputação, de atendimento ao cliente, de gestão, de administração. Ou seja, você tem que entender a empresa como um todo, todas as partes da empresa, para que você consiga decidir melhor, porque senão você vai tomar decisões isoladas. Imagine que você é muito bom em gestão de pessoas, você não é bom na parte financeira, você é bom em vendas, mas não é muito bom na parte de gestão financeira. O que vai acontecer? Provavelmente você vai tomar decisões equivocadas quando se trata da parte financeira da empresa, e aí uma decisão equivocada na parte financeira pode ser muito catastrófica, né? Você pode vender, por exemplo, você pode vender, mas você não tem lucro nas suas vendas, porque você não tem habilidade para calcular se está tendo lucro ou não. E aí, isso pode jogar a sua empresa para o buraco. Então, essa é o lado ruim, né? Não é ruim, mas é o lado mais difícil de você tomar decisão numa pequena ou média empresa, porque você é praticamente sozinho para tomar decisão. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar dos 4 grandes motivos, principais motivos, são 4, para você tomar a decisão equivocada na sua empresa. Vamos lá. Bom, o primeiro motivo é distração. É, isso mesmo. A distração é o pior inimigo, não é o pior, mas é um dos piores inimigos para você tomar decisão equivocada. Sabe por quê? Porque é uma empresa, é como se você, imagina a sua empresa como se você estivesse dirigindo um carro, pilotando um avião, um foguete em alta velocidade. Sua empresa, ela está rodando em alta velocidade. Mesmo que você ache que ela não está andando tão rápido assim, mas o mundo ao redor dela está andando bem rápido, não é verdade? Então, é como se você estivesse pilotando um carro que está ali a 80, 100, não está a 60. Até pode estar durante algum tempo a 60 quilômetros, mas normalmente ele está mais acelerado. Se você se distrai num momento como esse, você pode ir por um caminho errado. E aí, se você vai por um caminho errado, para voltar e pegar a pista principal depois vai dar mais trabalho. Né? Ou outra figura que eu gosto muito é quando você vai cruzar uma rua. Imagina que você vai cruzar uma rua, essa rua é bem movimentada. Se você se distrai, você vai ser atropelado no caminho e aí pode colocar a sua empresa também no buraco. Então, você não pode se distrair, você tem que estar o tempo inteiro focado, com a cabeça mergulhada na sua empresa. Se você se distrai, aquele momento que você se distraiu pode ser fatal para você. De novo, é o exemplo ali do carro que você está dirigindo. E por que você se distrai? Né? Em que momento você se distrai mais na sua empresa? Você se distrai por 3 motivos principais. Primeiro, por cansaço, né? Dormiu direito, está com algum problema ali qualquer, então você chega na empresa cansado, ou trabalhou demais, está estressado, está cansado, e aí alguém lhe chama na sua empresa para tomar uma decisão muito difícil.
e aí você está cansado, e naquele momento você não está com a cabeça muito fria, né, vamos chamar assim, para tomar uma decisão adequada, e aí nesse momento realmente você pode se distrair. Distração por cansaço é muito comum. Essa é a primeira razão. Segundo motivo para você se distrair é quando você está tomando uma decisão sobre atividades que você acha desinteressante, que você não gosta muito, você acha chata, atividade chata. Vou dar um exemplo, viu, que os empresários normalmente não gostam muito de fazer, que é, por exemplo, se sentar uma vez por mês com o seu contador para analisar o balanço da empresa, para analisar o fluxo de caixa, os resultados que a empresa está dando, o regime de tributação do lucro, se é lucro real, se é lucro presumido, conversar ali, bater um papo com o seu contador para ver a empresa por dentro, do seu ponto de vista financeiro e do seu ponto de vista contábil também, para evitar que você pague alguma multa, para saber se as suas certidões estão em dia e tudo mais. Normalmente é uma atividade meio chata de fazer. E aí você termina não parando muito para pensar, você deixa que o contador decida, ou que a pessoa que cuida da sua área financeira decida, e você acaba tomando decisões equivocadas. Eu já fiz isso também, mais de uma vez. Tu está cansado ali todo mês, aquela mesma reunião, mas extremamente importante que você sente com o seu contador para analisar a sua empresa por dentro, né, do seu ponto de vista contábil e financeiro. E como é uma tarefa desinteressante, você pode se distrair. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é quando você faz uma tarefa, você repete muito uma determinada tarefa. Aquilo que você faz todo dia, ou faz com uma frequência muito grande, você acaba não pensando mais sobre aquilo, você acha que a maneira que você faz está certa, e aí você acaba decidindo errado. Alguém lhe pergunta, por exemplo, se o processo que você usa de atendimento do seu cliente está bom. E você já está tão acostumado a fazer aquilo, faz aquilo durante anos, 5 anos, 6 anos, que você não pensa mais sobre aquilo. Você diz, não, está ótimo, o cliente não está nem reclamando, é muito bom, mas pode ser que você esteja gastando mais dinheiro, mais recurso, mais energia naquele processo, porque ele está muito antigo, está ultrapassado. Mas como você não para pensar, para decidir melhor, porque aquilo já entrou ali na sua rotina, você não tomou a melhor decisão. Então, essas 3 razões. Quando você está cansado, né? Está esgotado, quando você está ali decidindo em assuntos que são desinteressantes, e também quando você está numa tarefa repetitiva. E tem um quarto motivo para você se distrair, você sabe qual é? Errar na decisão. É quando você está com problemas pessoais. Quando você está com problemas em casa, né? Ou outros problemas pessoais. Podemos considerar um problema financeiro também um problema pessoal. Mas principalmente os problemas pessoais relacionados à sua casa. E quando você está vivendo isso, normalmente sua cabeça não fica na empresa. Ela fica grande parte do tempo fora da empresa, pensando nesses problemas. Quem sabe? Só um exemplo, nada disso aqui vai acontecer ou está acontecendo com você, mas quem sabe você está com algum problema com sua esposa, com seu marido, está com algum problema com seus filhos, eles estão indo bem na escola, estão com questões de saúde, né? Se seus filhos são pequenos ou são mais velhos. E aí você termina se distraindo, porque você não está com a cabeça na empresa, está com a cabeça fora e toma decisões, pede para alguém decidir por você, ou toma a decisão errada mesmo, porque você não está com a cabeça boa para fazer isso. Eu vi já vários casos que se repetem. Como eu falei, eu dou mentoria e vejo isso acontecer o tempo todo de pessoas que estão ou vivendo ali problemas conjugais com a mulher, o marido, estão com problemas sérios com os filhos, às vezes problemas sérios, e eles não conseguem resolver aquilo, estão com a cabeça fora, ou estão com os pais, o pai com a mãe, vivendo problemas de saúde, outros problemas, endividamento, né, que às vezes um parente tem, que bate na sua porta, coisas que lhe perturbam e que lhe fazem tirar o foco da empresa. Então, é importantíssimo você ter consciência de se esses problemas estão acontecendo ou não, se for o caso, até se afastar da empresa durante um tempo, para não fazer bobagem, né? Se você tiver, se isso for muito grave o que você está vivendo, para não tomar uma decisão equivocada. Então, ok? Primeira razão, então, é desatenção. Não subestime o impacto desse problema para a sua empresa, porque quando você está distraído, você realmente decide de maneira equivocada e isso pode comprometer a tua empresa.
Segundo razão, agora falando diretamente de você, diretamente. Segunda razão para você tomar decisões equivocadas, segundo motivo para você errar como você decide na sua empresa, é o seu estilo e a sua personalidade, como pessoa mesmo, e enquanto empresário tomando decisão. Quer dizer, sua personalidade, o seu traço de personalidade e o seu perfil, enquanto você toma decisão na sua empresa, a maneira com que você toma decisão, a forma com que você toma decisão, vão também ser uma razão muito grande para você errar mais ou menos. Por exemplo, não sei qual é o seu estilo, mas tem pessoas que são mais participativas e tem pessoas que são mais centralizadoras com toma de decisão. Tem gente que decide ali, não conversa com ninguém, é aquilo ali e acabou. São pessoas que, por perfil, por traço de personalidade, elas são mais centralizadoras. Já outras pessoas são mais participativas, elas gostam de conversar com os outros, de tomar uma decisão, de sentar na mesa, de convocar uma reunião, de ampliar ali o debate para decidir melhor. Então, esse é um estilo mais participativo. Bom, as pesquisas dizem, né, que o modelo participativo, ele é melhor quando você toma decisão na sua empresa. Quando você usa um esquema mais participativo, você tende a acertar mais do que quando você usa um esquema mais centralizador. Isso por razões óbvias. Porque quando você é mais participativo, você coloca pessoas na mesa para conversar e, dessa maneira, você, primeiro, amplia o seu campo, né, de visão do problema, porque as pessoas estão contribuindo com você, e aí você, como você amplia seu campo de visão, você consegue enxergar melhor, né, passado, presente e futuro, e decide melhor, desde que, claro, você faça isso da maneira adequada. Não é colocar pessoas na mesa e não deixar ninguém falar. Né? E não é você também fazer as pessoas falarem aquilo que você quer ouvir. Porque isso é muito comum. Você já tem uma ideia pré-concebida na sua cabeça. Veja como é comum acontecer isso. Como é frequente acontecer isso na sua empresa. Pense se talvez isso não aconteça com você também. Porque isso eu vejo acontecer o tempo todo. Você coloca pessoas na mesa, você diz que é uma pessoa participativa, que gosta de tomar decisão com os outros, gosta de envolver as pessoas, você bota ali seus colaboradores na mesa, seus sócios, seus gerentes, por exemplo, só que você já tem uma ideia muito preconcebida do que você quer chegar. Você já botou na cabeça que para resolver aquele problema você vai agir dessa maneira. Então você, por mais que as pessoas falem, você não ouve elas, você rebate o que elas dizem, você não deixa elas falar direito, você faz que está ouvindo e diz assim, esse cara está falando uma bobagem, não vou fazer isso, vou fazer o que eu acho que é certo. Ou seja, não adiantou nada você colocar as pessoas na mesa para decidir com você, porque seu estilo continua sendo um estilo controlador, um estilo centralizador. Ou seja, se você quer usar o processo de participação, você de fato precisa criar um estímulo para que as pessoas contribuam com você sobre esse assunto. Eu também gravei um vídeo que fala especificamente sobre essa questão do estilo participativo e do estilo mais centralizador. Vou deixar os links também embaixo para que vocês possam assistir esse meu vídeo. Então é isso, o seu estilo vai. E aí tem outra coisa, importantíssima também, e o que eu vou dizer agora pode até parecer para você, pode até estranhar, mas é mais comum do que você imagina isso que eu vou falar agora. Tem muitos empresários, especialmente em pequenas empresas, vou explicar por que isso acontece mais em pequenas empresas, que eles não gostam de desagradar os outros. Ou seja, muitas vezes eles querem tomar uma certa decisão, uma determinada decisão, mas com medo de desagradar os sócios, as pessoas que estão ali mais próximas dele, que eles gostam muito daquelas pessoas, eles terminam não decidindo, porque eles ficam sem querer melindrar ninguém, né? E aí não decidem, ficam parados ali no tempo, não tomam decisão, ficam sem querer desagradar os outros. Você, como empresário, você tem que agradar só uma pessoa, não podemos chamar de pessoa. Você tem que agradar apenas a empresa, você tem que estar preocupado com a empresa, você não está preocupado, não pode estar preocupado com agradar ninguém individualmente, nem você próprio, como dono do negócio. Você tem que pensar na empresa inicialmente. Porque se a decisão que você tomar para a empresa for positiva,
ela progride, a sua empresa progride, e se ela progredir, você garante melhor trabalho, emprego para todo mundo, vai ser melhor para todo mundo. As chances das pessoas terem sucesso também aumentam. Se você olhar para os interesses das pessoas individualmente, você não vai tomar a melhor decisão. Você precisa olhar para os interesses do negócio, da empresa. Mas isso é mais comum do que você imagina. Agora mesmo estou me deparando com a mentoria que isso está acontecendo. E as pessoas, o empresário está com receio ali de tomar decisões para desagradar as pessoas e por aí vai. Então, anota bem. Segundo motivo para você errar ou acertar o seu processo de decisão é o seu perfil, a sua traço de personalidade e o estilo que você usa, se é mais ou menos centralizador. E aí você pode desenvolver isso, né? Você pode também. A saída é você usar um estilo mais menos centralizador, né? Um estilo mais participativo. Claro que você não vai usar um estilo participativo para decisões mais simples, não vai fazer de conta que você está usando um estilo participativo. As decisões do dia a dia mais simples, que você já sabe decidir muito bem, você não precisa usar um estilo participativo. Para quê? Você já sabe o que é que você tem que fazer. Então, é decidir e seguir em frente. É mais econômico fazer isso do que parar para conversar com as pessoas e qual é a melhor decisão. Você já sabe como é que tem que fazer. Decisões mais simples, você deve usar o processo participativo nas decisões mais complexas, mais difíceis. Outra coisa, às vezes, a empresa é pequena demais, né, para você colocar tantas pessoas na mesa. Ok? Então, vamos lá. Terceiro motivo para você tomar decisões equivocadas, para você errar quando você decide na sua empresa, é a escassez de dados. O que eu estou dizendo com isso? Que nós, quando tomamos uma decisão da empresa, normalmente a gente não tem a quantidade de informações suficiente para tomar uma decisão acertada. Dificilmente você tem a quantidade de informações que você precisa para tomar decisões mais complexas, mais complicadas para a sua empresa, aquelas que podem virar a sua empresa de cabeça para baixo ou virar a sua empresa, mandar a sua empresa para frente. Vou dar um exemplo muito claro. Você vai criar um produto novo para vender para um determinado mercado. Você precisaria fazer uma pesquisa desse mercado mais a fundo, não é verdade? Para saber se ele compra ou não aquele produto. Você não vai parar, você não vai conseguir fazer uma pesquisa detalhada sobre isso. Você dificilmente vai ter informações suficientes para tomar essa decisão. Você vai precisar decidir mesmo não tendo essas informações. Então, normalmente, a quantidade que você tem de informação não é suficiente para você tomar decisões mais complexas. Os dados são escassos. E também, porque você, né, imagine que você quisesse, se você tivesse tempo para fazer uma pesquisa de mercado, se conseguisse fazer isso, bom, você poderia contratar uma pesquisa de mercado, né? Investir na contratação de uma pesquisa de mercado. Você tem ideia de quanto é que custa uma pesquisa de mercado aí para uma pesquisa de mercado média, não estou falando uma extensa, não. Ela custa entre 60 a 70 mil reais para fazer uma pesquisa de mercado mais simples, para um mercado que não é tão grande assim. Ora, quem é que, como pequeno ou médio empresário, tem dinheiro, ou se tiver, não vai querer colocar esse dinheiro todo numa pesquisa de mercado? Então, é por essa razão também que você não tem, normalmente você não tem informação suficiente para isso. Não quer dizer que você deve se acomodar, se fazer de vítima. Ah, eu errei porque eu não conseguia comprar uma pesquisa de mercado, eu também não tinha tempo de reunir todas as informações que eu precisava e tomei uma decisão com base na minha intuição, ou conversando com algumas pessoas. Não. Você precisa se esforçar ao máximo para pesquisar sobre aquele assunto que você vai decidir. Se você não tem certeza sobre ele, normalmente você não tem, normalmente nós não temos certeza sobre as decisões que nós vamos tomar, quando se trata de decisões para o futuro, de longo prazo, você tem que parar e pesquisar o máximo que você puder sobre isso. Ler livros, ler matérias, ler revistas, ir na internet, no Google, usar o próprio Google acadêmico, não só o Google tradicional, se aprofundar nas pesquisas, conversar com empresários do seu ramo de atuação e de outros ramos de atuação, viajar, quem sabe fazer uma viagem até para o exterior, para conversar, pesquisar lá fora sobre aquele produto, aquele mercado que você está querendo investir, ou seja, você próprio fazer uma pesquisa para que, com base nisso, você tome decisão.
para que você lide melhor com esse problema da escassez de dados. Não pode se acomodar em se fazer de vítima e também não deve contar só com a sua intuição. Você, claro, deve contar sim com a sua intuição, mas não apenas com ela. Você tem números também. Você deve coletar números, porque números não mentem. Analisar números não mentem. Então, vou vender para um determinado segmento do mercado. Você tem que saber, no mínimo, quantas empresas tem naquele mercado. Será que vale a pena? Aquele mercado que você está querendo vender só tem 100 empresas. Será que vale a pena você criar um produto para vender? Talvez valha, mas será que vale? Então, pelo menos números você tem que pesquisar quantitativos sobre o tamanho daquele mercado. Ok? Então, esse é o terceiro motivo, escassez de dados. O quarto motivo, bem difícil de resolver também, é o que chamamos barreiras inerentes. Quer dizer, vamos explicar isso melhor. O que é que eu chamo barreiras inerentes? É o seguinte, nós, seres humanos, nós temos limitações mesmo, nossa cabeça tem limitações para processar uma quantidade de informações muito grande. Ou seja, a gente não consegue tomar uma decisão porque nós não somos capazes, nós não somos um computador capaz de processar uma quantidade de informações muito grande e na velocidade necessária para combinar essas informações e tomar uma decisão acertada. Quer dizer, se você tiver à sua frente um mercado de 1 milhão de empresários, se você sabe, o Brasil tem aproximadamente 7 milhões de empresas. É isso mesmo que você ouviu. Não estou falando das MEI, estou falando de empresas mesmo, 7 milhões. Dessas 7 milhões, vamos dizer, 6 milhões aproximadamente são microempresas. Então, se você olhar para outra fatia, tem quase 1 milhão de empresas, vamos dizer, 1 milhão de empresas no Brasil para você atuar e tentar vender para elas, se você vende para a empresa. Porque se você vende para a pessoa física, são 200 milhões de consumidores. Como é que você vai fazer uma análise profunda de tudo isso? Não tem como, né? Por mais que você conseguisse, lembra do que eu falei da dificuldade, da escassez de dados? Imagine que você conseguisse reunir todos os dados que você precisa. Você vai ter limitações, você não, o ser humano, nós, eu, todo mundo, vamos ter limitações da nossa máquina aqui do cérebro de processar essas informações de maneira a tomar uma decisão 100% acertada. É fácil você constatar isso, não é verdade? Quando você está lendo um livro, um jornal, uma revista, o que acontece? Às vezes você está lendo, escapa alguma palavra, você tem que voltar, né? Lendo ali, opa, não estou entendendo aqui no que eu estou lendo. Escapou, engoli alguma palavra, algumas frases, sei lá. E aí você tem que voltar para e ler de novo, para você entender o que está acontecendo. Claro, um livro, uma leitura que você faz devagar. Então, essa é um exemplo claro da nossa dificuldade, da nossa incapacidade de processar 100% das informações. Então, nós vamos errar por natureza, por essa dificuldade de processar a quantidade de informações suficientes, né? de 100%, com 100% de acerto. Não tem como você decidir com 100% de acerto, porque nós, seres humanos, temos essa dificuldade de processar as informações 100%. Ok? Bom, e aí tem uma outra dificuldade que está junto com essa, mas eu poderia até dizer que é um quinto motivo, né? Está junto com esse. Vamos dizer que tem um quinto motivo que é um excesso de informações no mercado hoje, não é verdade? A gente tem um excesso de informação para tudo no mercado hoje em dia. E isso cria também uma dificuldade para você tomar decisão. Eu fui um dia desse aqui, agora, recentemente, fui numa padaria nova que inaugurou aqui em São Paulo, porque a mania aqui é você ir para padaria. Aqui, padaria em todas as esquinas. Acho que só em São Paulo tem esse fenômeno. Em nenhum lugar do Brasil, eu acho que tem um fenômeno como esse, tem padaria o tempo todo. E as pessoas aqui gostam muito de padaria. Então, eu fui numa delas, sábado, recentemente, e o cardápio da padaria era imenso, enorme. Normalmente, numa padaria, imagine, o cardápio não é tão grande, porque o que uma padaria vai vender? Sanduíche, pão, suco, café, leite, o que mais? Algumas sobremesas, né? Pode vender muito mais coisa do que isso. O cardápio deveria ser enxuto. Sim, algumas padarias vendem também refeições, pratos, mas também não pode ser uma coisa muito extensa, porque ela é uma padaria, não é um restaurante.
Essa padaria tem um cardápio enorme, extenso. Só de sanduíche, uma lista enorme, eu até preguiça de ver. Uma lista de sanduíches. Tem 3 listas de sanduíches. Tem uma lista de sanduíches tradicionais, sanduíche de queijo, queijo quente, queijo frio, misto, americano, aqueles sanduíches baú, sanduíches mais tradicionais. Tem uma lista de sanduíches completamente diferentes, ou seja, não tradicionais, enorme a lista. E tem uma lista também que se chama toast, que não é um sanduíche, mas é como se fosse. É uma fatia de pão com algum recheio por cima. Então, era muito grande, dava preguiça de ver. Eu inclusive, tive preguiça. Pedi até para minha mulher escolher. Eu digo, me ajude aqui, porque eu não consigo nem escolher. Pedimos lá um sanduíche que era um pouco diferente. Depois eu pedi um segundo. Sabe o que foi o segundo sanduíche que eu pedi? Pedi um misto quente. Porque é aquele sanduíche que a gente está acostumado a comer o tempo inteiro. Então, você tem uma quantidade tão grande de informações no mercado que isso dificulta você, nos dificulta a tomar decisões e lhe dificulta decidir em relação ao que você vai fazer na sua empresa. Aliás, esse é um recado, esse que é o exemplo que eu dei da padaria, um recado para a sua própria empresa, para que você tenha cuidado quando você decide, para não decidir ter uma linha muito grande de produtos, de serviços, uma variedade enorme de produtos, porque isso você vai, primeiro, né, vai ter uma chance menor, porque você não vai focar, segundo, você vai confundir a cabeça do seu cliente. As pessoas hoje não querem perder muito tempo pesquisando demais, uma lista extensa de produtos para escolher. Então, dê para o seu cliente, pequena e média empresa, certo? Estamos falando de pequena e média, não estamos falando de uma grande companhia. Uma grande companhia pode se dar um luxo de ter uma variedade muito grande de produtos, porque ela tem uma cadeia de distribuição maior. Uma pequena e média empresa, é melhor você focar em alguns poucos produtos, mirar neles, porque isso facilita a vida do seu cliente também, não só a sua vida, para tomar decisão. Bom, essas são, então, os 4 motivos. Eu falei até de um kit, que é essa quantidade grande de informações. Eu digo para vocês que a fragilidade da decisão, ou seja, a prova de que nossas empresas estão frágeis para tomar decisão é muito clara, com tudo isso que eu acabei de falar. A fragilidade da decisão talvez seja uma das mais fáceis de você comprovar que ela está instalada na sua empresa. Não tem como você fugir disso. Se você, como empresário, achar que você não erra quando você decide, ou que você erra pouco, você está se equivocando completamente, porque todos nós erramos muito. Então, é por esse motivo que essa fragilidade ela precisa ser neutralizada, e neutralizar a fragilidade da decisão é praticamente impossível. O que você tem que fazer é controlar ela, para que você minimize o risco, para que você reduza o risco quando você toma decisões, principalmente decisões mais complexas e que vão mudar o destino da sua empresa. Foi por essa razão que eu criei um método que lhe ajuda a corrigir essa fragilidade, que é a fragilidade da decisão, mas não só essa fragilidade, o método que eu criei, ele lhe ajuda a corrigir 11 fragilidades que as empresas têm, que a sua empresa tem e a minha também tem, porque essas 11 fragilidades, elas estão presentes em 100% das empresas, se não 100, vamos dizer, em praticamente 100, quase 100% das empresas. Vamos dizer que um ou outro possa escapar, porque isso não é ciência exata, mas ela considere que a probabilidade dessas 11 fragilidades estarem presentes na sua empresa é muito grande, e eu ajudo, então, a você, como empresário, a identificar onde é que essas fragilidades estão, onde é que elas estão localizadas na sua empresa, o grau de fragilidade, o quanto você está frágil em relação a elas. De novo, falamos na fragilidade da decisão, mas a sua empresa também deve ter fragilidades relacionadas a vendas, a parte financeira, a gestão, a seleção, a contratação e treinamento dos seus colaboradores, ao atendimento do seu cliente e várias outras fragilidades, atualização tecnológica, inovação da sua empresa. E então, eu criei esse método que traduz aí todos os segredos das grandes empresas para lhe ajudar a resolver essas fragilidades de maneira que você consiga ter um negócio que seja sustentável, para que você cresça, mas não fique naquele sobe e desce das vendas. Sabe aquele sobe e desce das vendas que é desesperador, desanimador, ninguém aguenta mais, você termina não saindo do lugar,
trabalha feito um condenado e não consegue sair do canto, né? Aquele sentimento de frustração, chega em casa triste, esgotado, tem até constrangimento de contar isso em casa, porque sua empresa parece que não sai do lugar. E se você cansou disso, a saída é você realmente corrigir ali os pontos fracos que a sua empresa tem, porque quando você corrige esses pontos fracos, as chances de sucesso do seu negócio aumentam de modo significativo. E a recíproca também é verdadeira. Se você não corrige essas fragilidades, a sua probabilidade, a probabilidade de você ter um problema maior na sua empresa, ou de ficar minguando sem sair do lugar, ela aumenta também de maneira exponencial. Foi por essa razão que eu criei esse método, eu dou mentoria para os empresários. Eu além de ter escrito um livro, eu publiquei um livro que ensina você a corrigir essas fragilidades. O livro traduz esse método, eu também dou mentoria, ou seja, eu pego ali na sua mão para, junto com você, identificar onde é que tem fragilidade na sua empresa, e também eu auxilio a estabelecer ações, medidas, para que você consiga corrigir essas fragilidades, porque não é suficiente você, eu lhe ajudar só a descobrir onde elas estão localizadas, mas lhe ajudo também a definir que ações, e mesmo implementar essas ações com você, para que realmente você consiga resolver essas fragilidades. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês aí nessa live, mais uma live. As lives estão sendo feitas a cada 15 dias, como eu falei, essa foi a primeira, sobre a fragilidade da decisão. Vamos ter surpresas também nas próximas lives aí no futuro. Vou deixar os links todos aqui embaixo, se eu não deixar exatamente agora, um pouquinho mais tarde, até que essa live suba ali no Facebook, também no YouTube, vai estar divulgada também no YouTube, para que vocês consigam depois rever e fazer o melhor uso aí desse conteúdo para a empresa de vocês. Ok? Então, muito sucesso e até o próximo vídeo, até a próxima live.